Glória a Deus, como é bom nós podermos louvar, podemos adorar o nome deste nosso Deus que é bondoso, que é piedoso, que é misericordioso e que está presente aqui mais uma vez na noite de hoje. Quero fazer uma pergunta para você. Se você soubesse na noite de hoje que você tem somente mais um ano de vida, é seu último ano de vida, o que você faria neste seu último ano de vida? Pense bem, pense com bastante cuidado. O que você faria se você tivesse somente mais 365 dias de vida? Com que você gastaria seu tempo? Onde você investiria seus recursos? O que você faria nesse último ano de vida? Nós sabemos que a vida é breve, que a vida é passageira, que a vida é como um sopro. E é sobre isso que eu quero conversar com você essa noite. Para isso eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Nós vamos ler Eclesiastes 12 a partir do versículo de número 1. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo de número 1. A palavra de Deus nos diz assim: lembra-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. Versículo 7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Versículo 12. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles, não há limite para a produção de livros, e estudar deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois é essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento a tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Nós damos graças, Pai, pela chuva que o Senhor derrama sobre nós na noite de hoje, Pai. Como é bom ser abençoado com o Senhor pela chuva, como é bom ser abençoado pelo Senhor pelas estações do ano, seja inverno, verão,
primavera ou outono, o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é o Criador de todas as coisas, Pai. Obrigado por esse dia. Nós somos gratos, nós queremos ter um coração grato ao Senhor, Pai. Que esta chuva venha como um renovo sobre as nossas almas, sobre o nosso espírito, sobre o nosso corpo. Que essa chuva sirva para regar as plantas, para regar o campo que nos dá o alimento, Pai. Em nome de Jesus, que essa noite a Tua palavra desabroche em nosso coração, que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para falar aos nossos corações na noite de hoje. Usa a minha vida, Pai. Que os meus irmãos que ouvem esta palavra tenham a vida transformada, que a minha vida seja transformada através da Tua palavra. Eu oro e Te agradeço assim, em nome de Jesus. Amém. Livro de Eclesiastes é um livro que eu gosto muito. Tem inclusive um livro que eu li que fala sobre Eclesiastes, que diz que é o livro mais mal-humorado da Bíblia, que é um livro que fala sobre onde as coisas não fazem sentido, é um livro onde fala muito sobre a morte, que a morte chegará para todos nós, mas também é um livro de muita sabedoria. O livro de Eclesiastes traz muita sabedoria para as nossas vidas, e o capítulo que nós lemos é o último capítulo desse livro, capítulo de número 12, onde o escritor, o sábio, o mestre, como ele mesmo se coloca aqui no livro, faz o fechamento deste livro, dizendo para nós que nada faz sentido. Mas o que nada faz sentido? Por que que nada faz sentido? O que ele quer dizer com esta palavra, com esta frase? Nada faz sentido. E isso que nós vamos olhar essa noite, tomando como ponto de partida a primeira frase do capítulo de número 12, que é: lembra-se do seu Criador. E esse capítulo 12 ele tem uma divisão natural, ele traz 3 divisões que são naturais. A primeira dela está no versículo de número 1 até o versículo de número 7, que se trata do relacionamento com Deus. Lembra-se do seu Criador. E o relacionamento com Deus, ele serve para todas as idades, para qualquer faixa etária. Muitas vezes as pessoas leem esse texto da Bíblia simplesmente como se tratando para pessoas jovens, para adolescentes, para pessoas de pouca idade. Porque elas dizem: eu já estou vivendo esses dias em que não tenho mais prazer, eu já estou vivendo esses dias que não tenho mais contentamento. Porém eu quero dizer o seguinte, que esses dias que você não tem mais contentamento pode chegar em qualquer idade. Nós vivemos em uma sociedade onde grande parte das pessoas são acometidas por doenças como a depressão, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas. E essas doenças fazem com que pessoas de 15 anos, de 13 anos, de 25 anos, já não tenham alegria, não tenham prazer na própria vida. Quantas vezes você já ouviu falar de suicídio de adolescentes, de pré-adolescentes, de pessoas jovens, porque essa pessoa já não tem a sua alegria? Então essa palavra não é simplesmente para pessoas jovens, mas é sim para pessoas de todas as idades. Lembra-te do teu Criador, antes que venham os maus dias, porque Ele não trata simplesmente do envelhecer do corpo, porque tem muitas pessoas que têm o seu corpo envelhecido, mas têm seu espírito rejuvenescido, tem alegria e tem contentamento no Senhor. Enquanto por outro lado existem pessoas novas, com pouca idade, que têm seu espírito amargurado, sem alegria. O capítulo de número 12, ele traz para a gente essa conclusão de tudo isso que Salomão diz. E nessa primeira parte ele trata muito disso, do relacionamento com Deus. Nós precisamos saber nos relacionarmos com Deus. Deus é o nosso grande provedor, nosso único provedor. Nós precisamos confiar nisso e ser fiel com isso para com Deus. Porém,
Muitas vezes as pessoas, eu, você, nos relacionamos com Deus simplesmente no relacionamento de busca de provisão. Quando nós estamos precisando de algo, quando você busca alguma coisa, você fala, não, eu preciso ter um relacionamento com Deus, e aí você fica firme com Deus, você ora, você lê a Bíblia, você frequenta a igreja, você dá seu dízimo, você dá a sua oferta, porque você está esperando receber algo de Deus. Porém, quando Deus atende o seu pedido, você deixa isso tudo de lado, porque você não tem mais tanta necessidade. Nosso relacionamento com Deus não pode, não deve ser um relacionamento de simplesmente buscar aquilo que nós precisamos. Como você tem se relacionado com Deus? Como você ora? Você ora simplesmente pedindo coisas para Deus? Deus, me dá isso, Deus, eu preciso disso. Ou você se relaciona com Ele como um amigo, como seu Criador? Que isso também inclui ser o seu provedor. Mas você louva a Deus pelo que Ele é? Você agradece a Deus pelas bênçãos que Ele derrama na sua vida? Ou nós buscamos um relacionamento com Deus simplesmente, Deus, eu preciso disso, Deus me dá isso, Deus abençoa fulano, Deus abençoa essa área da minha vida? Lembra-se do seu Criador em todos os momentos, não só nos momentos de dificuldade, não só nos momentos de luta, não só nos momentos em que você precisa, mas sim, lembra-se do seu Criador em todos os momentos. Lembra de Deus nos momentos bons, quando a bênção chegar, lembra de agradecer. Tem uma história muito famosa no Novo Testamento, de quando Jesus cura 10 leprosos, e desses 10 leprosos, somente um volta para agradecer. Que nós não tenhamos um coração ingrato, que o nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento verdadeiro, relacionamento de intimidade, um relacionamento onde nós podemos rasgar o nosso coração para Ele, ser sincero, pedir perdão, pedir bênçãos, agradecer. A segunda divisão nesse texto começa no versículo de número 8 até o versículo de número 12, onde o texto traz para nós o cuidado com excessos. Cuidado com os excessos. E aí, nesses versículos, a partir do versículo de número 8, onde o sábio começa a dizer, tudo sem sentido, nada faz sentido, nada faz sentido. Ele escreve isso de uma maneira muito poética. Mas o que não faz sentido? O que ele está dizendo que não faz sentido? A vida sem Deus é o que não faz sentido. Deus nos criou para sermos seres relacionais. Relacionamento um com o outro, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que se conversam, que se relacionam entre si. E nesse principal sentido que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, no sentido de sermos relacionais e de termos um relacionamento com Ele. Nada faz sentido se nós não tivermos Deus na nossa vida. Do que adianta nós ganharmos tudo, conquistarmos tudo, mas perder a nossa própria vida, perder a nossa alma? E quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos pessoas adoecendo cada dia mais em busca de coisas que não fazem sentido, coisas que são passageiras. Quando nós vamos olhar para a língua original desse texto, essa palavra que é traduzida, essa expressão que é traduzida como nada faz sentido, pode ser traduzido também como fumaça ou como vapor, dizendo que é algo muito passageiro. E você consegue ver a fumaça, mas quando você vai pegar a fumaça, ela já não existe mais, porque é muito passageiro, e não faz sentido buscar coisas que são passageiras. Buscar coisas que são passageiras
É como nós tentarmos segurar e agarrar a fumaça. Busca pelo dinheiro, por poder, busca por fama, busca por status, brigas desnecessárias nas quais nós nos envolvemos. Nada disso faz sentido, porque são coisas passageiras. Nós vamos passar essa vida, e daqui 100 anos, 200 anos, ninguém vai sequer lembrar que nós existíamos. Mas nós poderemos estar desfrutando da eternidade com o nosso Criador. Mas isso só é possível se hoje nós lembrarmos desse Criador. Mas em vez de lembrarmos dele hoje, muitas vezes o que nós fazemos é cometer excesso e culpar o Criador pelas coisas que acontecem. Mas Deus, por que nada dá certo na minha vida? Eu sou bonzinho, eu obedeço meus pais, eu honro minha esposa, eu honro meu marido, e minha vida não prospera. Eu vou na igreja todo domingo, eu leio a Bíblia, eu oro e minha vida não prospera. E eu vejo aquele pecador miserável e infeliz com sua vida prosperando. Mas o que é prosperar para você? É ser bem sucedido financeiramente? É ter status? É ter poder? Se for isso, é que realmente aquela pessoa está prosperando. Mas se prosperar para você for ter uma vida digna com o Pai, uma vida digna com Deus, talvez nós estejamos invertendo os conceitos e os princípios. Nada faz sentido, diz o profeta, porque daqui nós não levaremos nada. Nada faz sentido, porque dessa vida não vamos levar nada. Mas nós podemos ter o privilégio de desfrutar da eternidade ao lado do nosso Criador. Nada faz sentido. Você já parou para pensar que a nossa vida, quando nós somos novos, nós temos disposição e temos tempo para fazer as coisas, mas grande parte das vezes não temos recurso para fazer as coisas. E aí quando nós ficamos mais velhos, nós temos recursos para fazer as coisas, nós temos disposição para fazer as coisas, mas nós não temos tempo. E aí quando chega a velhice, nós temos tempo para fazer as coisas, nós temos recursos para fazer as coisas, mas nós não temos mais disposição. Por isso que nada faz sentido. A vida só tem sentido se nós vivermos desfrutando da presença de Deus, o nosso Criador, todo o tempo. A última divisão que esse capítulo traz para nós é a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 14, que é o temor a Deus. Temer a Deus é diferente de ter medo. Nós não precisamos ter medo de Deus, mas precisamos temer a Deus com respeito. Nós não precisamos ter medo da morte, porque a morte é uma realidade para todos. Inclusive, aliás, a morte nos iguala, porque a morte chega para ricos e para pobres, para os sábios e para os tolos. Essa é uma linguagem que o sábio Salomão usa muito neste livro de Eclesiastes. Nós precisamos temer a Deus. E como que nós demonstramos o temor a Deus? Fazendo a vontade dEle. É muito importante nós entendermos que nós não fazemos isso por medo. Nós não fazemos a vontade de Deus por medo. Não, eu sigo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Tenho medo de não ter a salvação. Não, essa não é a motivação. Nós precisamos temer a Deus e demonstrar isso fazendo a vontade dEle por amor. Porque é através desse amor que Ele nos criou. Temor a Deus, isso é essencial. E nós só tememos a Deus, nós demonstramos isso, demonstramos esse temor fazendo a vontade dEle. O último versículo, versículo 14, diz assim: pois Deus trará julgamento ao que foi feito, inclusive ao que está escondido, seja isso bom
ou seja isso mal. Deus trará tudo à luz e recompensará aqueles que fazem o bem e trará julgamento a todos aqueles que fazem o mal. Lá em 2 Coríntios 5:10, o apóstolo Paulo faz uma alusão a esse versículo dizendo: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam más. Quer sejam boas ou quer sejam más. Por isso eu digo, meus irmãos, que o temor a Deus nos leva a fazer coisas boas e nos leva a não buscar a vingança pelo mal que é feito conosco, porque a Deus pertence todo o juízo. Que nós possamos entender isso na noite de hoje, entregar-nos nas mãos de Deus e lembrar do nosso Criador em todos os momentos da nossa vida. Lembra da pergunta que eu fiz lá no começo? E se você tivesse só mais um ano de vida, o que você faria? Eu me lembro que uma vez me fizeram essa pergunta e eu fiquei com isso na mente. E eu fiz uma lista, coisas a fazer, coisas que eu quero fazer antes de morrer, se eu for morrer daqui a um ano. Eu coloquei lá, passar mais tempo com a minha família, dar mais valor para os meus amigos, brigar menos com as pessoas, e eu fiz uma lista muito grande. E alguns dias depois eu levei essa lista para a pessoa que tinha me feito aquela pergunta. E eu falei assim: olha, lembra aquela pergunta que você me fez? Eu fiz uma lista, eu quero que minha vida, se eu fosse morrer daqui a um ano, eu faria isso. E ele disse assim: você precisa ter só um ano de vida para você fazer isso? Talvez você tenha só um dia, talvez você tenha 50 anos, mas você não precisa esperar chegar no final da sua vida para fazer as coisas que precisam ser feitas. Nós não precisamos ter pouco tempo de vida para amar mais as pessoas, nós precisamos amar mais as pessoas hoje. Nós não precisamos ter pouco tempo de vida para servir mais a Deus, nós precisamos servir a Deus hoje. Nós não precisamos ter pouco tempo de vida para entregar a nossa vida a Jesus, nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus hoje. Você não precisa ter pouco tempo de vida para desfrutar o melhor que Deus tem preparado para você. Você pode e deve desfrutar o melhor de Deus hoje. E o melhor de Deus só é possível nós desfrutarmos através de Cristo. Se nós não entendermos que Cristo é a chave, Cristo é o único caminho para nós desfrutarmos o melhor de Deus, nós não chegaremos a lugar nenhum. Meu convite para você na noite de hoje é: desfrute o melhor de Deus através de Cristo. Lembre-se de Cristo, lembre-se do seu Criador hoje, para que quando chegarem os maus dias, você tenha a mesma esperança que você tem hoje. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Pai de eterna bondade e misericórdia, nós te louvamos e agradecemos, Pai, pela sua palavra que é revelada a nós. Que tudo isso que foi falado na noite de hoje, Pai, nós possamos guardar no nosso coração e entender, Pai, que o Senhor é o nosso Criador e que nós precisamos estar ao seu lado, Pai, ouvir a sua voz, nos relacionarmos com o Senhor cada dia mais e mais. Que a nossa esperança esteja sempre no Senhor, sempre no amor que o Senhor tem colocado a nós. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Irmãos, antes de nós orarmos pelos pedidos que foram deixados aqui, quero lembrar que nós temos nosso culto amanhã na igreja em Presidente Bernardes, às 8 horas da noite, presencial e online. Também na quinta-feira, na cidade de Dracena, nossa igreja em Dracena, nós temos o nosso estudo bíblico presencial. E no domingo, o culto nas 3 igrejas, de manhã em Bernardes, à tarde, à noite, aqui no Vale do Sol, e em Dracena também,
E no domingo é o dia da nossa feijoada em Dracena, então vamos colocar isso em oração, para que Deus esteja derramando a bênção sobre a vida dos nossos irmãos na igreja em Dracena. Eu já quero dizer para os irmãos deixarem reservado e separado o final de semana, do dia 19 e 20 de dezembro, é isso, produção? 19 e 20 de dezembro, nós teremos uma programação muito especial. No domingo agora, no nosso culto, nós daremos todos os detalhes, mas nós teremos uma programação especial, reunindo todas as nossas igrejas. Será um final de semana muito gostoso, então não marque nada a não ser esta agenda, para nós estarmos juntos e comemorarmos e desfrutarmos. Sim, nós vamos comemorar o ano de 2020, porque Deus foi bom conosco. Todo mundo reclamando do ano de 2020, mas nós temos motivos, e temos motivos de sobra, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar pelos pedidos que nossos irmãos deixaram para nós essa noite. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, Pai, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, Pai. Nós colocamos diante de ti, Pai, a vida da dona Cida, Pai, que pede oração pela saúde da Rose, da Beth, da Iraceli, da Maria, do Valdir, do Vidal, da Priscila, do Mário, do Luiz, Pai. Abençoa toda a vida desses irmãos, de toda a igreja, de todas as famílias das pessoas das nossas 3 igrejas, Pai. Peço, Senhor, também pela vida da Maria Araújo, Senhor. Peço pela vida da Célia, que pede oração pela saúde dela e da sua família. Pela vida da família do Dr. Fuad, pela saúde do Dr. Mário Viotti, Senhor, esteja derramando bênçãos sem medida sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a vida de cada um dos membros das nossas igrejas, de cada um dos pastores, dos presbíteros, dos oficiais, dos diáconos, Pai. Que o Senhor venha com a tua mão poderosa, Pai, sobre a vida da sua igreja. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos abençoado durante todo esse ano, e nós temos certeza que o Senhor continuará nos abençoando o restante desse ano ainda, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, a vida de cada uma das nossas igrejas, de cada uma das nossas famílias, Pai. Nos dê um restante de semana abençoados, debaixo da tua mão poderosa e da tua graça e da tua misericórdia. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Vamos receber a bênção, irmãos. Que a graça poderosa, maravilhosa do Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e a bondade, a paz de Cristo Jesus seja sobre a vida da igreja do Vale do Sol, da igreja de Bernardes, de Dracena e por toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Vão em paz, que Deus abençoe. Amém, amém e amém. Uma excelente semana para todos nós. Deus abençoe, até amanhã.